Rick Mais Notícias. Rick Mais Notícias aqui na Rede Jovem Pan, 7h35. Rick Mais Notícias. O Rick Mais Notícias recebe agora os dois senadores eleitos pelo estado do Paraná, Flávio Arnes e Oriovisto Guimarães. Professor Oriovisto, parabéns pela conquista, bom dia. Bom dia, Denian. Bom dia aos nossos ouvintes. Se me permite, eu quero começar te agradecendo a Jovem Pan, porque não posso me esquecer que quando ainda era pré-candidato, lá atrás, foi aqui na Jovem Pan, exatamente com vocês, que eu fiz uma das minhas primeiras entrevistas. E a repercussão foi tão grande e tão boa que me animou muito a continuar nessa campanha. Te agradecendo, eu quero agradecer também toda a imprensa paranaense pela cobertura que deu às eleições, pelas entrevistas que concedeu. E, sobretudo, quero agradecer ao povo do Paraná, quase 3 milhões de eleitores, que depositaram em mim a confiança, acreditaram nas propostas, acreditaram, eu que era completamente desconhecido em termos de política. Rapidamente, numa campanha que durou pouco mais de 30 dias, pude chegar a ter essa comunicação tão boa com a nossa população. Obrigado de coração a vocês, à imprensa e a todo o povo do Paraná. Senador Flávio Arnes, parabéns pela conquista, pela volta ao Senado da República. A sua primeira eleição ao Senado foi quando? Bom dia. Bom dia, Denian. Uma alegria estar falando com você, com o Mark, com o Rivas, com a Miriam, que está aqui também. Né, com todos os ouvintes também, uma alegria muito grande a gente estar conversando sobre as eleições. Minha primeira eleição para o Senado foi em 2002, mandato até 2010. Na última eleição não concorri a nada, não estava mais nem filiado em partido político. Houve um chamamento muito forte de muitos setores da sociedade para que a gente voltasse também a disputar uma eleição. E, ao mesmo tempo, também um momento do Brasil em que todos nós temos que nos envolver. Não dá mais para dizer, não, deixe para lá, deixe que o outro cuide, não é comigo, vamos participar, vamos nos envolver. Eu estava, inclusive, dando aulas também, até 3 meses atrás, na Universidade Federal. Eu sou professor do setor de educação. Aliás, desde ontem já voltei à Universidade Federal para as aulas também, mas é uma alegria muito grande ter tido essa aprovação, esse apoio, esse entusiasmo, alegria. A população quer fazer uma boa política e é isso que a gente sentiu nos mais de 330 municípios que a gente visitou. Então, estamos aí felizes, alegres e junto com a população também. O eleitor é sábio, o eleitor sabe o que faz. Quando o senador Flávio falava aqui, que também é professor, que estava em sala de aula, a gente percebe que o povo do Paraná elegeu 2 professores a cumprir a função de senador. Que coisa boa, que bom que fosse sempre assim, que nós tivéssemos professores à frente de uma tarefa que é tão importante. No dia do resultado da eleição, eu comentei que a atividade de um senador ela é uma função, uma atribuição muito alta da Câmara Alta da República, que não permite a baixa política. De que aquele discurso mesquinho, de você ficar chafurdando no que não interessa, diminui o Senado e acaba não trazendo resultado efetivo ao Estado do Paraná. Os senhores farão companhia ao senador Álvaro Dias como representantes do Estado do Paraná lá no Senado Federal. Professor Oriovisto, o que dá para fazer efetivamente que seja de interesse do Paraná, de interesse do povo do Paraná, lá no Senado, na sua opinião? Olha, Denian, eu quero te dizer que ontem, já numa primeira conversa com o Flávio Arnes, já combinamos para hoje um almoço de trabalho. Vocês se dão bem? Muito bem, né? Assim, tem uma boa relação? Sim, sempre tivemos uma ótima relação. Eu e o Flávio, então, deixa eu te contar uma particularidade. Os dois fazemos parte da Academia Paranaense de Letras. Então, a Academia Paranaense de Letras, quero mandar um abraço para todos os nossos colegas, Flávio. Inclusive, amanhã de manhã tem um café para nos homenagear, viu? Exato, então, estaremos lá. Então, a Academia Paranaense de Letras elegeu 2 senadores. É isso mesmo. Mas não só 2 senadores, elegeu um vice-governador também, que é o Darcy Piana. Então, são 3 pessoas da Academia Paranaense de Letras. Então, um aviso aos futuros candidatos ao Senado. Primeiro entre na Academia Paranaense de Letras. Depois se candidatem. Bom, mas me dou muito bem com o Flávio, me dou muito bem também com o nosso senador Álvaro Dias, que não obteve sucesso
na sua intenção de ser presidente da República, mas que continua senador por mais 4 anos. E eu tenho certeza que eu, o Flávio e o Álvaro Dias vamos formar uma frente de 3 senadores lutando pelo Paraná, ajudando o Paraná. Não vamos ficar discutindo política da Venezuela ou coisa que o valha. Vamos ver junto ao governo federal tudo que nós podemos fazer para o bem do estado do Paraná. E mesmo que a gente não se entendesse muito bem com o atual governador ou com o futuro governador, isso não mudaria em nada, nem a mim, acho que nem ao Flávio e nem ao Álvaro. Nós temos que pensar no povo do Paraná e não em quem é o governador. Acho que essa é uma diferença substancial em relação aos últimos 8 anos, onde o governador Beto Richa teve oposição de 2 senadores, né, quando não de 3 no Senado Federal. A sua relação com o governador eleito Ratinho Júnior é qual, o senador Flávio Arnes? Olha, eu quero reforçar o que o Oriovisto falou. Né? Nós estamos juntos, né? Queremos trabalhar a favor do Paraná, a favor do Brasil, junto com a comunidade, fazer um trabalho bem articulado, bem forte, foi o que ele falou também, e tenho absoluta convicção de que o senador Álvaro Dias está com a gente nessa caminhada. A relação é muito boa, sempre foi muito boa com o governador eleito, mas independente disso, a atitude seria a mesma, mas sendo uma boa relação, e ele próprio já manifestou a intenção de se encontrar com a gente regularmente. Isso é muito importante, não só com os senadores, mas com os deputados federais, estaduais, unir as forças do Paraná a favor do nosso estado, junto com a comunidade. Eu acho que isso leva, assim, à construção de uma cultura de entendimento, de diálogo, de paz, que os desafios são muito grandes no Paraná e no Brasil. Então, a gente não pode, assim, ter a atitude pequena de pensar, não, vamos brigar, vamos fazer, não. Vamos somar. Mesmo no governo federal, eu tenho dito que tudo aquilo que for mandado ao Congresso, que for bom, nós vamos aprovar. E o que não for bom, não é que a gente não vá aprovar. Nós vamos conversar, dialogar, chamar o pessoal e transformar o que não é bom em coisa boa também para o país. A gente vai ouvir as perguntas dos ouvintes na sequência, mas a questão é: Haddad ou Bolsonaro? Senador Oriovisto Guimarães. Olha, eu vou te colocar uma posição muito clara. Eu tenho uma frase popular que diz assim, que errar é humano e que persistir no erro é burrice. Eu tenho absoluta consciência do que vai acontecer caso o PT chegue ao poder. Me parece claro que o primeiro ato do novo presidente Haddad, pessoa que eu conheço, que foi ministro da Educação, com quem eu convivi, com quem eu conversei, por dever de ofício, eu era reitor de uma universidade, então eu tinha que falar com ele por diversas ocasiões. Eu tenho certeza que nós vamos entrar numa situação muito difícil, numa situação... Primeiro, eu acho que vai haver um indulto presidencial e vão soltar o Lula. Deve ser a primeira coisa que vai fazer, porque ele está tendo orientação direta do Lula para cada passo que ele dá durante a campanha. Ele não vai, como presidente da República, vir até Curitiba toda semana para perguntar para o Lula o que ele pode fazer, o que ele não pode fazer. Então, eu acho que cria uma situação muito grave, a menos que ele adote agora, nesse segundo turno, uma postura clara de respeito à justiça, de respeito à Constituição, que mostre que é uma pessoa independente, que tem cabeça própria e assim por diante. Mas, do jeito que as coisas vão, eu acho que repetir o erro seria terrível. O Bolsonaro não foi o meu candidato no primeiro turno. O meu candidato no primeiro turno foi o Álvaro Dias. Eu sou do partido do Álvaro Dias e eu rezei muito para que o país tivesse uma solução mais palatável num primeiro momento. Mas não foi isso que aconteceu. E a situação concreta e real que nós temos hoje entre Bolsonaro e PT, eu vou no anti-PT. Eu não acredito no PT de novo na presidência da República. Afinal, foram todos esses anos, né, 2 mandatos do Lula, 1 mandato e meio quase da Dilma, que nos trouxe uma situação de 13 milhões de desempregados, uma situação terrível de falta de ética na política, de assalto à Petrobras, de trocar a palavra coalizão, que é uma junção de políticos ao redor de princípios, pela palavra cooptação,
que é comprar políticos num projeto de poder e de se perpetuar lá. Eu não posso concordar com nada disso, eu não posso votar no PT. O senador Flávio Arnes teve como presidenciável a Marina Silva, são do mesmo partido, da Rede. E agora, senador? Exatamente, né? Eu também, como eu disse antes, eu não estava mais filiado em partido político, me filiei à Rede, partido recente. A candidata foi a Marina Silva, que inclusive veio aqui na Jovem Pan. Isso, veio. Foi entrevistado por você, foi entrevistada, e é uma pessoa, eu diria, também de muito valor, né? Foi senadora, foi ministra, e a ideia da sustentabilidade é uma ideia bastante interessante. Você sabe, todos sabem, que eu fui eleito senador pelo PT em 2002, exerci o mandato, né? E já antes do final do segundo mandato do Lula, 10 anos atrás, eu saí do PT, dizendo que havia uma absoluta falta de ética dos seus dirigentes e que estava a ética sendo, na ocasião, jogada no lixo e não haveria bandeira para substituir a falta de ética. E procurei, inclusive, preservar a militância de todos os partidos, porque, afinal, nenhum partido tem o monopólio da ética também, né? Então, há pessoas boas, importantes, eu diria, em todos os partidos políticos. Agora, é uma eleição tão fundamental esta, que, inclusive, tendo essa oportunidade do segundo turno, para que as pessoas vejam, olhem, discutam, né? Então, eu já me manifestei, inclusive publicamente, dizendo da neutralidade nesse segundo período, nessa segunda eleição. E rezando também e acompanhando para que o povo faça uma boa opção que seja a melhor para o Brasil. Agora, particularmente, pessoalmente, né, não vou apoiar, né, nem um candidato, nem outro oficialmente, para que nós possamos acompanhar, da linha também que o Oriovisto falou, né, de ver assim as posições, né, que realmente façam com que o Brasil tenha um clima assim mais positivo e bom para enfrentar aí o que precisa ser feito. Mark. Daniel, os ouvintes participam aqui. O Túlio, ele é professor aqui em Curitiba e pergunta a posição dos senadores eleitos sobre a reforma da Previdência, que com certeza será objeto de análises durante o mandato de vocês. Vamos começar com o Flávio? Eu penso que todas as reformas, Mark e ouvinte, né, também são importantes. Agora, é fundamental deixar na reforma da Previdência vamos dizer, os dados, as estatísticas muito claras. E nós temos que debater isso muito com a população também, né? Porque há muitas categorias dentro da área da Previdência que devem ser analisadas separadamente, né? Então, nós temos questões de policiais, de professores, de instituições. Agora, o que o povo mais fala e que tem que ser objeto de uma análise é a grande discrepância que existe entre o regime geral da Previdência e o regime especial da Previdência. Ou seja, o povo em geral sendo aposentado com valores pequenos e outras pessoas sendo aposentadas, né, com valores muito superiores. Discute-se muito a questão da idade mínima. Então, nós temos que ter esses dados muito claros. Na proposta que foi enviada inicialmente ao Congresso, no governo Michel Temer, havia muita confusão, por exemplo, colocando seu salário mínimo, o BPC da pessoa com deficiência ou do idoso como uma despesa da Previdência, quando nem entra no orçamento da Previdência, no orçamento da assistência. Então, eu penso que a busca, né, de um debate, de um diálogo, que não será feito em meio ano, como se tentou fazer para se dar uma marca para o governo, isso possa ser feito. Mas é uma questão importante, porque despesas e receitas têm que bater, e prevendo, inclusive, a aposentadoria de gerações futuras. Então, isto tem que ser obrigatoriamente objeto de análise e debate do Congresso Nacional. Eu visto? Então, eu concordo com basicamente todas as afirmações que o senador Flávio Arnes acaba de fazer.
Também entendo que é necessário um tratamento especial para algumas categorias, como o caso de policiais, que em média vivem 12 anos a menos do que a população de modo geral. Entendo também que os direitos já adquiridos precisam ser respeitados. Isso está na Constituição. Ou nós respeitamos esses direitos adquiridos, ou nós vamos ter que rasgar a Constituição, o que não é o caso, vamos ter que respeitar. Mas, assim, como é evidente que é uma questão complexa, evidente que tem que ser muito debatida, mas, como princípio, eu disse durante toda a minha campanha que eu queria lutar muito lá no Congresso contra o fim dos privilégios. Privilégios de todos os tipos. E poderia citar vários outros, mas falando sobre a aposentadoria, eu acho que claramente a nossa legislação hoje divide o Brasil em duas categorias de aposentados. Os que recolhem pelo regime geral da Previdência, que é a grande maioria da população, mais de 90%, e que se aposentam no máximo aí com R$1.000 e poucos, R$2.000 na média, e alguns privilegiados que podem ter, por exemplo, o caso de um governador que fica lá pouco tempo e que se aposenta com R$35.000 por mês. Isso é absolutamente escandaloso, absurdo. Uma das razões que me fez entrar na campanha do Ratinho é que ele me prometeu que uma das primeiras coisas que ele vai acabar é com a aposentadoria especial para governador, vai vender aquela chácara onde tinha um governador que saltava a cavalo lá com um monte de policiais e ia para o palácio de helicóptero, tinha ele sim uma verdadeira vida de rico, né? E vai também vender a Ilha das Cobras, que é outra coisa absurda que nós temos aí, só para manter a diversão do governador ou da governadora. Essas coisas um tanto medievais, que quem faz parte da corte tem privilégios especiais, está mais do que na hora de acabar. E eu sempre preguei uma previdência única para todos os brasileiros, ressalvadas as exceções que têm que ser observadas, como bem acentuou o Flávio, e eu acentuaria ainda também, ressalvado os direitos adquiridos. Mas a reforma da Previdência é absolutamente urgente e tem que ser feita. Outra pergunta chega com força aqui, vários ouvintes perguntando a mesma coisa, sobre outra reforma tributária, a posição dos senhores sobre esse assunto. Olha, eu diria que é a mesma coisa. Enquanto senador, o Senado fez uma reforma tributária. É importante que os ouvintes saibam disso. E foi feita assim com um amplo debate, discussão, com tempo, com calma. Só que, infelizmente, essa reforma não prosperou na ocasião na Câmara dos Deputados, até pela pouca interferência para o resultado do Poder Executivo na época, né? Então, é possível de se chegar. Temos que pensar assim que nós temos uma carga tributária gigantesca no Brasil. São 33%, 32,54% do PIB com dados do ano passado, né? E se a gente tivesse os serviços como contrapartida, segurança, educação, saúde, estradas, enfim, mas você paga a carga tributária e ainda tem que pagar por tudo que acontece. Então tem que haver reformas assim urgentes, simplificação do sistema, a reforma do pacto federativo, desses 32,54%, somente 6% voltam para os municípios. E os prefeitos estão com a corda no pescoço, tendo que andar com pires na mão para falar com o governador, presidente, até para construir uma creche. Então nós temos que reorganizar, eu diria isso, no Brasil, para que os encargos cheguem nos municípios e, ao mesmo tempo, também os recursos cheguem lá. Né? Também simplificar o sistema, porque cada empresa, cada pessoa tem que ter uma infraestrutura, né, gigantesca para dar conta da compreensão da carga tributária. É um sistema injusto, ao mesmo tempo, recessivo, porque além dos impostos, você tem na cadeia de produção um conjunto de fatores que encarecem o produto e deixando um quilo de feijão, por exemplo, o mesmo preço para quem ganha R$50 mil e para aquele que ganha R$1.000 por mês. Pior, então, tributa até medicamento no Brasil. A gente cobra imposto sobre remédio. A pessoa está doente e está contribuindo para o Estado, né? Então, tudo isso tem que ser revisto, não é possível. Ela teria direito ao medicamento também. Há formas mais adequadas, mas isso também, como qualquer outra reforma,
tem que haver a participação, diálogo, entendimento para se chegar a um consenso. Às vezes as pessoas dizem, isso é assembleísmo. Eu, conhecendo inclusive lá o Congresso Nacional, digo, acho que é melhor discutir, porque a gente vai ganhar muito mais tempo na sequência, porque todo mundo quer isso, todo mundo quer e temos que ter isso e diminuir esse tamanho gigantesco aí do Estado, também essa burocracia, essa superposição de posições, para que a gente tenha economia, controle, né? Arrecada-se 32,54 e nem se dá conta das despesas correntes, por exemplo, né? Quer dizer, toda vez o Brasil mais endividado. Então é uma reforma prioritária, sem dúvida alguma. Senador Oriovisto Guimarães, a questão da reforma tributária. Então, olha, concordo também com praticamente tudo que disse aqui o Flávio e quero só acrescentar o seguinte. Essa questão dos impostos serem cobrados de uma maneira confusa e atabalhoada, seria bom lembrar aos ouvintes o seguinte, qual é a definição de tributo? Tributo é tudo aquilo que nós somos obrigados a pagar para o governo, que não há opção, ou você paga ou você paga. E entre os tributos estão os impostos, estão as contribuições, estão várias taxas, até mesmo o empréstimo compulsório, quando é compulsório, é um tributo. E nós temos hoje uma quantia enorme de tributos. Se contarmos todas as taxas, tudo que é cobrado, passa parece que de 70 o número de tributos que se paga nesse país. Nem todos pagam tudo. Outra coisa que ocorre, que, como estávamos dizendo ainda, é mal cobrado os impostos. É cobrado sobre o consumo, não é? Não só E as pessoas às vezes não se dão conta disso, né? Uma criança quando compra uma bala aqui está pagando imposto, quando você acende a luz você paga imposto, quando você enche o tanque do seu carro quase a metade é imposto. E cobramos no consumo, que é uma maneira tola de cobrar consumo. Ele poderia ser cobrado na outra ponta. Nós poderíamos desonerar o consumo e onerar mais o lucro mesmo. Aí às vezes as pessoas me dizem, mas você é empresário e quer que onere o lucro, quer que onere a distribuição de lucro? Eu quero, sabe por quê que eu quero, Denian? Porque a hora que fizerem isso, muito mais gente vai comprar mais, a economia vai girar muito mais rápida, o lucro das empresas será muito maior, a geração de emprego será muito maior e vai ficar muito melhor para o empresário. Ele vai ter um lucro muito maior e poderá ser tributado sem problema nenhum. Não vai ser ruim para ninguém, vai ser um jogo de ganha-ganha. Então, há uma questão aí de pouca racionalidade. Em muitos países, os tributos não são cobrados da forma como são aqui no nosso país. Outro aspecto levantado aqui, que eu acho importante, que o Flávio disse, é que existe hoje, na estruturação de como os impostos são cobrados, uma falta de ética, Flávio. Nós temos um problema ético na cobrança dos nossos impostos. Por que eu digo isso? Porque o ano passado, por exemplo, nós recolhemos, em 2017, 2,230 bilhões de reais em impostos. Brasília, o governo federal, ficou com mais de 50% disso. Né? Todos os estados juntos ficaram com 25%. E são 26 estados, mais o Distrito Federal. E quase 5.600 municípios nós temos, né? Ficaram com o que sobrou, que é uma coisa mínima, dividido por... Então isso cria realmente uma situação que o prefeito, que o governador fica sempre dependendo de emenda, de parlamentar, fica dependendo do governo federal, e isso gera uma maneira de se fazer política com dinheiro público. Aí começa a criar curral eleitoral. Teria de se refazer o Pacto Federativo. Claro, para que haja realmente uma federação, para que o dinheiro do Estado venha direto para o Estado, para que o dinheiro do município venha direto para o município, que é onde a vida acontece, né? E não ficasse essa corrente política, lembrando o coronelismo, né? Em que um depende do outro, o maior manda no menor. Então, eu acho que nós temos muito o que fazer nessa reforma tributária e, se Deus quiser, vamos fazer, não é, Flávio? Muito bem. Até quero dizer, Denian, que eu concordo inteiramente com o que o Oriovisto falou e do arrecadado, de acordo com dados do ano passado, 70% fica, quase 70%, no governo federal. 25, 24 a 25 no governo estadual e 6% no município. De fato, só quero reforçar que aí começa realmente o curral eleitoral, a corrupção, né, e os favores, quando isso não deve ser o princípio ético
no relacionamento entre os entes federados. Eu quero agradecer muitíssimo, em nome do Grupo RIC, a presença dos 2 senadores eleitos do Estado do Paraná, este microfone. Dizer que este microfone e os demais veículos do Grupo RIC sempre estarão abertos a ouvi-los e desejo pessoalmente, tenho certeza que em nome de toda a equipe, sucesso na atribuição, na tarefa dos senhores, que é da mais alta complexidade. E lembrem-se, acho que nem precisaria, mas os senhores carregam uma responsabilidade gigantesca pelo tamanho da votação que os 2 conquistaram. Foi uma votação, um paradigma aí na disputa ao Senado da República. O Ouro Visto largou de 1 ou de 0 e terminou em primeiro lugar. E em muitos momentos o senador, hoje senador eleito Flávio Arnes, aparecia com 2 na pesquisa eleitoral e fez uma votação estratosférica. Parabéns aos 2 senadores eleitos do Estado do Paraná e muitíssimo obrigado pela presença aqui à Jovem Pan. Volte sempre, senador Flávio Arnes. Agradeço, Denian, Mark, Ribas, Miriam, que está aqui. Agradeço a todos que depositaram a confiança, né, pelo voto. Vamos trabalhar, honrar cada voto. E quero dizer a todos que nos ouvem também que a gente vai fazer um mandato do qual a gente se orgulhe muito, com muito diálogo, entendimento, chamamento da sociedade toda. E lá na frente vamos sempre dizer que bom, valeu a pena. Senador Ouro Visto, parabéns, obrigado pela presença. Muito obrigado, Daniel, muito obrigado a todos aqui no nosso estúdio. Quero também de novo agradecer ao povo do Paraná, a confiança em nós depositada, e estejam certos, eu farei o melhor que eu puder para honrar esta confiança. Muito obrigado e vamos continuar conversando ao longo desses 8 anos. Deixa eu contar uma coisa aqui agora, que terminou a entrevista. Eu tô no Paraná há 15 anos e sou mais paranaense do que muitos paranaenses que nasceram aqui. Tenho orgulho, amo o Paraná loucamente. É a primeira vez em 15 anos de atividade como jornalista que eu consigo fazer uma entrevista com 2 senadores do Paraná ao mesmo tempo. Foi impossível nesses últimos anos que nós tivéssemos conseguido construir uma bancada que pudesse trabalhar de forma conjunta. Esse é um ponto a ser ressaltado, eu acho da maior importância mesmo, porque nós podemos concordar ou discordar das posições políticas e ideológicas do Flávio e do Ouro Visto. Mas é inegável de que o Paraná tenha a ganhar com uma bancada de senadores que tenha condições de trabalhar unida sem que um torça o nariz para o outro, porque os senhores terão convergências e divergências, porque faz parte da vida pública. Mas tenho certeza que os 2 irão se guiar pela bússola do interesse público e do interesse do Estado. O Paraná precisava dar esse passo adiante e penso que conseguiu. Parabéns aos senadores e acho que o povo do Paraná acertou o dedo na urna eletrônica dessa vez, Marcos. Exatamente, Daniel. E o que eu queria colocar acima de tudo, pelas mensagens que chegam pelas redes sociais, o povo paranaense depositou, além do voto, a esperança na urna. E por um momento, quem é esse, quem sabe, de ter senadores que representam o Estado. Então a responsabilidade, como ele já disse, é gigante.